Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. E a saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Estamos no episódio número 12 da oitava temporada de Bake Off Brasil. Esse episódio ele já começa emocionante por dois motivos. Nesse, nós temos o retorno de Emily e Tailândia por serem as vencedoras do episódio passado da repescagem. Agora elas entregam novamente, mais uma vez, o elenco principal. E o segundo momento emocionante é as fotos dos familiares colados na geladeira, que primeiro, quando a Nádia tá falando, eles não percebem que as fotinhas já estão coladas lá. Aí depois que eles percebem, a gente vê que esse episódio vai ter esse teor mais emotivo. Que é lindo, né? É sempre bom a gente ver as pessoas que estão na nossa vida, que a gente ama. E meio que como a gente chegou no episódio 12, já passamos mais da metade da competição, um pouquinho mais, né? Então, ver essas pessoas que nos incentivam acabam dando um gás para continuar na competição. Então, é muito lindo também. A prova criativa é a descoberta de tons, que revela cores vibrantes e tem um visual impactante. Ele é feito com uma técnica de cavidades esculpidas. O bolo tem 3 andares e 3 camadas de buttercream. As duas primeiras camadas são coloridas com efeito marmorizado, mesclando as cores rosa, amarelo, laranja, verde, limão, roxo, turquesa, vermelho e um azul mais escuro. Já a última camada é toda preta. Para revelar as cores vibrantes, foram feitas cavidades, esculpindo usando estacas metálicas. Essa estaca é um material que foi cedido para todo mundo, então todo mundo vai ter esse materialzinho para poder fazer as cavidades. No exemplo do bolo da Beca, as cavidades têm formato de arabescos e de mandalas. O bolo ele foi complementado com mandalas de pasta americana e com um prato de isomalte colorido, com as mesmas cores do bolo. Tem também leques coloridos feitos de papel de arroz asiático, tem detalhes em dourado em todo o bolo que realça as cavidades. O bolo tem 7 camadas de cores diferentes, todas elas têm uma massa manteigada. O bolo possui 2 recheios, um de lichia e outro de ricota com licor de laranja. Essas cavidades que os participantes vão ter que fazer é como se fosse fazer um buraquinho, mas bem mais bem feito para poder assim mostrar como é por dentro do bolo. Então você passa as camadas necessárias de buttercream, faz a cavidade e nessa cavidade revela a cor que tem dentro do bolo. É bem legal para deixar um visual bem diferente e é uma técnica que nunca foi trazida na competição. Para essa prova, os confeiteiros vão ter que fazer um bolo com pelo menos 2 andares. O andar pode ser cenográfico, no mínimo 20 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura. Ele deve ter pelo menos 2 recheios. Até a técnica deve ser feita em todo o bolo. Então, o ideal é que na hora das cavidades a pessoa não fazer só em um pedacinho do bolo, mas sim fazer em 360. Então seria o ideal ter em volta do bolo inteiro. Para essa prova, os participantes vão ter 2 horas e meia de prova. O Leonardo vai fazer o vaso de plantas, que vai ser uma massa manteigada, recheio de creme brulee e ganache de limão cravo. A decoração vai ser creme de manteiga para fazer as cavidades, vaso e efeito com luzes fio de fada. No topo, uma modelagem de um vaso com cacto. O Lucas vai fazer o bolo dentro do coração, que é uma massa manteigada de nozes, o recheio de brigadeiro de coco com compota de maçã verde, a decoração, creme de manteiga com desenhos de corações e traços abstratos. No topo, um imponente coração de isomalte. A Maria Laura vai fazer o bolo plantas, que é uma massa de pão de ló com crocante de coco. O recheio vai ser um creme de confeiteiro de coco queimado e compota de abacaxi. A decoração, creme de manteiga com desenhos de arabescos e da planta espada de São Jorge.
O João Pedro vai fazer o bolo Trevo da Sorte, que vai ser uma massa de banana, o recheio de creme de amendoim e ganache de chocolate meio amargo, a decoração creme de manteiga com desenhos esculpidos de um trevo de 4 folhas. Vale destacar que nesse momento, como o JP estava precisando usar muito micro-ondas, ele acabou meio que monopolizando o uso dele, que eu achei um absurdo ele ter tirado o prato do micro-ondas. Assim, a gente vê que falta um espírito de companheirismo, porque a gente precisa entender que tá todo mundo lá para usar um micro-ondas. Então não dá para ele tirar o prato de dentro dele, ou aquele prato de vidro, né, que fica rodando dentro, e impedir que os outros usem. É até um pouco injusto. Eu acho que ele devia ter sido penalizado, né? Ter perdido alguns pontinhos ou ter feito alguma coisa contra a participação dele, porque eu acho injusto o que ele fez com os outros participantes. O Fabiano vai fazer o bolo Inspiração Urbana, que é uma massa de banana, recheio de creme russo com banana caramelizada e doce de leite com caramelo e crocante de castanhas do Pará. A decoração vai ser um creme de manteiga com desenhos de grafites. Esses desenhos é corda, cifrão, coração e estrela. E no topo, uma modelagem em pasta americana com spray de tinta. O Camilo vai fazer o bolo Explosão de Cores, que vai ser uma massa manteigada de cravo, o recheio de brigadeiro de coco com amêndoas torradas e creme de confeiteiro de leite de coco. A decoração, esferas de pasta americana e creme de manteiga com desenho de rachaduras e ranhaduras. A Etelândia vai fazer o bolo Força Feminina, que é uma massa de pão de ló com canela, recheio de creme de confeiteiro de cappuccino, ganache de chocolate ao leite com café e uma laje à base de ameixa. A decoração creme de manteiga, formando um rosto feminino. O Renan vai fazer o bolo Jardim Secreto, que vai ser uma massa chifão colorida, o recheio de creme cítrico de maracujá e um creme de Jundaia, sei lá. Decoração, creme de manteiga com desenhos em formato de flores e no topo uma escultura abstrata feita de isomalte. A Emily vai fazer uma melancia, que é uma massa chifão vermelha, o recheio de ganache de melancia com crocante de sementes de gergelim negro. A decoração, creme de manteiga com desenhos de melancia e detalhes em pasta americana. O Márcio vai fazer o bolo Reino, que é uma massa de iogurte, recheio de mousse de banana com canela e mousse de doce de leite com streusel. A decoração, creme de manteiga, esculpido no formato de um leão e no topo uma coroa modelada em pasta americana. Finalizando a prova criativa, chegou um momento mais importante que é o da degustação. Como eu sempre aviso em todo episódio, eu sei que eu não tô lá, então eu não posso falar do sabor. Então a gente só foca na apresentação de todos os participantes. O primeiro participante na degustação foi o João Pedro com o bolo Trevo da Sorte. Gente, o ponto positivo é que as cores estão bem bonitas. Eu gosto do tom do azul que ele escolheu e do tom do verde que ele escolheu. Mas olhando para o bolo dele, eu não consigo enxergar o tema que ele tentou fazer. Não ficou nada claro. Ele se atrapalhou muito e talvez foi até um karma, porque ele atrapalhou os outros com o micro-ondas. Então a gente vê que ele não teve o tempo para ele finalizar o bolo dele. Porque se a gente vê pelo nome do bolo, Trevo da Sorte, quando você olha, eu não enxergo nada disso. E eu nem consigo enxergar qual era o caminho que ele estava seguindo. A gente vê uns buracos que eu acho que era para ser a tentativa de um trevo. Eu não sei se esse negócio verde no topo do bolo era para ser também uma folha de um trevo. Então ficou um pouco confuso. Se ele tivesse se organizado melhor e não impedido dos participantes usarem o micro-ondas igual ele impediu, ele ia conseguir entregar um bolo bem melhor. E infelizmente foi esse resultado. E como eu disse, o melhor ponto foi as cores que estão bonitas. Sabe o que eu achei também? Eu achei que o jeito que ele deixou o bolo dele fica parecendo uma pessoinha, fica até parecendo um irmãozinho do DJ Marshmello.
Aí seria outro DJ esse daqui. Porque pra mim ficou uma gracinha se eu pensar desse jeito, que parece o DJ Marshmello. Mas se eu pensar na execução da prova, é um ponto negativo. O Leonardo, ele entregou o bolo vaso de plantas. E, gente, que entrega foi essa? Tá perfeito. Eu olhei e não encontrei nenhum defeito. Tá incrível o que ele conseguiu produzir hoje. Talvez essa entrega é uma das melhores que ele teve durante essa competição até hoje. Eu gosto que ele conseguiu reproduzir muito bem aquela cor de barro do vaso de planta, porque parece muito um vaso de planta real. Então ele conseguiu reproduzir muito bem esse aspecto. Eu gosto que o cacto que ele colocou lá no topo do bolo também ficou tão delicado, está tão bonito. Ficou assim, perfeito, parece que é um cacto de verdade. A gente consegue ver que ele teve um esforço incrível nessa prova. E a parte de baixo, a base, tá, tem uns outros detalhes, tem outras flores, tem uma florzinha com amarelo e azul que ficou ainda mais bonito. O conjunto deixou tudo lindo. Eu só acho que na hora que ele fez as cavidades no vaso de plantas, eu acho que ele devia ter feito um pouquinho menos. Porque para mim ficou um excesso. Se ele tivesse retirado algumas para dar um espaçamento um pouquinho melhor, acho que ficaria muito mais bonito, ficaria um pouco mais leve. Do jeito que ele fez, acho que ficou muito carregado, porque eles estão muito perto dessas cavidades e podia dar errado. Mas, gente, essa com certeza é a melhor entrega que ele teve até hoje. Ficou espetacular. Eu quero que ele continue assim, entregando coisas desse nível de beleza, porque tá lindo. A Etelândia, ela veio com o bolo Força Feminina. Por ela ser uma participante repescada, eu tô olhando ela assim com uma lupa, literalmente. Porque a gente quer que essas pessoas voltem, mas voltem muito melhores do que saíram. E eu acho que esse primeiro bolo da volta da Etelândia não foi bom. O bonito é a cor, que tá um marsala, tá um vermelho mais escuro, então tá bem bonito. Mas as cavidades, Jesus. O que foi isso, Etelândia? As borboletas estão mal feitas, a parte de cima, as cavidades também não estão bonitas. O momento que ela tentou reproduzir essa silhueta feminina podia ter ficado muito melhor, porque ficou assim, bem amadora. E ó que ela entregou um bolo simples. Gente, olha pra silhueta que ela entregou. Faltou um detalhado. Se a gente for ver o jeito que ela fez as cavidades, não é assim o exemplo que a Becca mostrou. Porque o que ela acabou reproduzindo são buracos. A cavidade não. A cavidade ela teria que pelo menos deixar claro, evidente, um fundo bem colorido. E a gente vê que tem sim azul, tem um amarelo, mas não tá com esse efeito colorido, tá com efeito de buraco. Prestando bem atenção na silhueta da mulher que ela entregou, gente, como tá mal acabada. Até tá meio sujo no momento onde era para ser os traços, porque os traços eram para ser perfeitos, eles não estão. Se ela tivesse pelo menos limpado ali, eu acho que ela ia conseguir entregar algo melhor, mas como o jeito que ela entregou, não, assim, não tá com cara de profissional. A Maria Laura, ela veio com bolo plantas. Esse bolo ficou bem delicado, ele tá bem feito. Podia ter um acabamento um pouquinho melhor na parte de cima, ainda mais nessa parte verde que ela fez, mas no geral, acho que foi uma entrega positiva. Ficou bem feminino até. Tem uma delicadeza na construção que ela fez. E sem contar que a planta que ela queria reproduzir, que era uma espada de São Jorge, ficou tão bonita no trabalhado do bolo. A gente vê que tem uma profundidade, a gente vê que a gente consegue
vê duas cores, né, o vermelho e o verde. Então a gente vê que ela teve um cuidado para entregar pelo menos um bom resultado. Eu senti falta dela ter colocado algo a mais no topo, porque como os outros participantes também estão colocando uma modelagem no topo, eu acho que se ela tivesse colocado uma modelagem de uma espada de São Jorge ali no topinho, ia ficar tão bom. Eu acho que ia amarrar muito melhor a entrega desse bolo dela, ia deixar bem mais rico, porque o bolo dela tá bonito, tá uma entrega delicada, mas tá uma entrega simples. Então ele ia ficar bem melhor se tivesse mais um elemento. Mas foi um bom resultado dela, né? E um bolo sentimental, porque ele representa a planta que a mãe dela gostava, então tem um sentimento por trás. Por isso foi uma entrega tão bem executada. O Renan, ele veio com o bolo Jardim Secreto. E olhando para a entrega dele, com certeza tem uma pegada meio mística. Porque a gente vê esse preto na base do bolo, a gente vê esse trabalhado no topo, que parece uma escultura de vidro, que para mim tá a parte mais linda desse bolo. Gente, como ficou delicado, olha o detalhe, olha as cores que ele colocou nesse elemento do topo. Com certeza é a parte mais bonita da entrega dele. A parte das cavidades ficaram boas, assim, que pra mim ela não chama tanta atenção como o topo. Então, se a gente for pensar que o objetivo do bolo era ter feito cavidades, entregado cavidades bonitas, talvez eles perderam um pouquinho, porque eu presto mais atenção no trabalhado do topo do que embaixo. Mas o geralzão, olhando para tudo, foi uma entrega muito bonita, bem mística. Esse preto do bolo parece quando a gente pinta a parede de casa para transformar em lousa. Tá um preto bem fechado e tá tão bonito, e esse preto dá um destaque muito lindo para as cores que o bolo tem. Então, como é bem escuro, a gente consegue ver muito bem o amarelo, muito bem o verde, muito bem o vermelho, e realça ainda mais o trabalhado do topo, que, mais uma vez, gente, é a parte mais linda do trabalho dele. Ficou incrível esse topo. O Lucas, ele veio com o bolo dentro do coração. Gente, eu confesso pra vocês que essa é uma das entregas que eu menos gostei que o Lucas fez. Eu acho que as cavidades e os detalhes dos corações que tá no bolo não ficou legal, não ficou bem feito, principalmente esse coraçãozão grande na parte de baixo. Ele não tá bem feito esse coração, então pra mim não ficou bonito essa parte. O topo era para ter ficado bonito, mas também não deu certo. Eu acho que se ele tivesse feito um, um bolo ali, uma modelagem ali em 3D, ia ficar muito mais bonito. Porque a gente ia conseguir ver pelo menos um formato de um coração, né? Ele ia conseguir entregar um formato um pouco melhor. Do jeito que ele entregou, além do coração não estar certo, a gente consegue ver que tem um pedacinho que está faltando, que parece que está quebrado. Eu não sei se era a intenção dele ou se aconteceu e quebrou na hora, mas não ficou legal. Infelizmente, essa pra mim é uma das piores entregas que ele fez hoje na tenda. Nem, assim, nem parece o nível do mesmo participante que sempre está entregando coisa boa. Fiquei até um pouco decepcionado. Sei lá. O Fabiano, ele veio com bolo inspiração urbana. E pra mim, ele conseguiu entregar um bolo perfeito. O Fabiano conseguiu retornar para a competição, né? Que ele teve um momento que ele deu uma decaída, mas ele tá voltando com força total para o topo. E essa é uma prova viva. Esse bolo tá muito bonito. O efeito de grafite que ele conseguiu fazer ficou tão legal e tá bem colorido. Eu gosto da representação da lata de spray, né, da lata de tinta, que também ficou linda. Essa lata até parece estar um pouquinho amassadinha, que é um efeito meio que quando ela já tá bem usada. E ele conseguiu, sim, entregar algo muito legal e bem divertido. Que tem essa pegada dele, né? Se a gente bater esse olho, o olho nesse bolo, a gente
de cara sabe que é do Fabiano, pela inspiração dele, que é a cara dele. A única coisa que eu acho que ele devia ter mudado é na tonalidade das cores, porque como ele está representando o grafite, eu queria que essas cores fossem um pouco mais vibrante. Aí pra mim ia ficar com um destaque muito mais legal. Não quero dizer que tá ruim. Não, longe disso. O bolo dele tá muito legal, tá muito bonito. Mas se fosse com umas cores bem mais vivas e tivesse mais cores também, se tivesse o destaque um pouco de um azul, se tivesse verde também, ia conseguir entregar um bolo muito melhor, um bolo bem mais vibrante, porque a ideia dele é muito boa, então eu queria que fosse mais vibrante ainda. O Márcio veio com o bolo Reino. Gente, esse bolo tá difícil. Confesso para vocês que tá muito difícil da gente conseguir falar algo positivo nesse bolo. Talvez o que se saiu melhor foi a construção da coroa, que parece que tá boa. Tá uma entrega legal. E agora que eu tô olhando bem pra ela, sabe o que parece? Com o cabelinho do Bart Simpson, essa coroa. Eu sei que não era pra representar isso, mas agora que eu olhei, não consigo mais não ver o Bart. Mas a melhor parte do bolo, então, é a coroa. Mas o desenho, Jesus, gente. Ele prometeu entregar o desenho de um leão. E cadê esse leão? Não dá pra gente identificar que era essa ideia dele. Foi zero execução. O leão dele fica parecendo muito aquele personagem daquele quadro, O Grito, aquele que tá numa ponte com a mão no rosto. Pra mim ficou a cara do Grito. Então a gente vê que essa entrega foi uma entrega bem negativa, ficou muito ruim mesmo. Eu queria que pelo menos as cavidades fossem um pouco mais bem feitas e nem isso ela tá. Então, vamos finalizar com coisa boa, que foi a coroa, né? É isso, gente. Na entrega dele, a única coisa boa foi a coroa Bart aí. E o tom de amarelo, que é um tom bonito. Mas só da coroa, porque eu acho que o tom amarelo do bolo ficou um pouco apagado. A Emily, ela veio com o bolo melancia. E ela é a segunda repescada para a competição. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar bem mais criterioso, né? Porque é a volta delas para a tenda. E a Emily arrasou nessa primeira entrega, nessa primeira prova. Dá para ver claramente a ideia de melancia, os tons do verde e do vermelho ficou muito realista com a cor da melancia. Então ela fez uma entrega muito positiva. Eu só achei que essa melancia, essa modelagem da melancia que ela colocou na lateral ficou no formato de pizza. Então ela podia ter pensado em tentar modelar pelo menos mais próxima daquele formato do corte da melancia, que é tipo um sorriso, né? E esse é o formato. Eu queria que ela entregasse o formato, não no formato de uma pizza. Olhando bem para a entrega dela, eu achei que as cavidades ficaram muito profundas. Não sei se ficou bonito o jeito que ela fez. Sei lá, acho que preferia que fosse um pouquinho mais rasa. Mas isso não tira os pontos positivos do bolo dela. Ficou lindo. Um bolo bem Magali, né? A Magali ia gostar muito desse bolo de melancia que ela fez. Ficou bem divertido. O Camilo, ele fez o bolo Explosão de Cores. Eu gosto bastante que esse bolo ficou com uma cara de bolo de festa infantil. Ficou bem divertido, eu gosto dos balões, eu gosto desse prateada que realça as cores dentro do bolo. Eu só não gosto do jeito que ele fez as cavidades, principalmente no bolo de baixo, que não ficou bonito. Parece que tá rasgado, não que foi uma cavidade. Então ele precisava ter dado uma caprichada ali naquele pedaço. E essas duas cavidades que ele fez em formato de estrela ficou péssimo também. Mas assim, o efeito de balões parece bexiga mesmo. Então essa ficou bem legal essa parte. E o prata realça tudo, né? Deixa uma entrega bem bonita e bem colorida. Talvez eu colocaria outras cores também.
Eu acho que ele poderia ter brincado com mais cores, ainda por cima para usar mais balões. Então dava para ter colocado balões verdes, rosa, laranja. Eu acho que ia ficar muito mais bonito e muito mais grandioso se ele não tivesse só parado nessas três cores. Mas foi uma entrega boa. Uma coisa que eu estava reparando que ele focou as cavidades só em algumas partes do bolo e não no bolo todo. Então, isso é um ponto negativo, porque eles queriam que fosse cavidades no bolo por inteiro, não só em pedaços. Finalizada a prova criativa, chegou o momento de fazer a prova técnica. E para essa prova técnica, nós temos a visita de uma pessoa que já é figurinha carimbada no reality. Nós temos a visita do Ale Costa, que é o dono da Cacau Show. E quando ele aparece, isso só pode significar uma coisa: prova de chocolate. Particularmente, eu não gosto das provas de chocolate, gente. Não fiquem decepcionados comigo. Mas eu não acho essas provas tão emocionantes. Na primeira vez, né, que ele sempre aparece, já faz um tempo, né, já faz umas temporadas. Nas primeiras vezes que ele apareceu, eu até achei legal. Mas depois eu achei muito repetitivo. Porque é sempre a mesma coisa, sempre trabalhar com chocolate, fazer temperagem. Então eu não achei tão emocionante assim. Mas ele, o Ale Costa, tem um peso bem grande na prova, né? Não só na prova, como nesse reality, porque ele leva as pessoas para viajar, né? O vencedor. Então tem que se dedicar, tem que impressionar ele, porque o vencedor vai estar com ele na viagem para ver as fábricas de chocolate. Ele é nosso Willy Wonka. Essa prova técnica é a estrela de chocolate. Esse bolo é inspirado no símbolo da Cacau Show, que o bolo estrela de chocolate tem na base, que a base é composta por uma placa de chocolate bendito Cacau 65 em formato de estrela. Nas laterais da base tem esferas de brigadeiro com chocolate bendito Cacau 70% e raspas de laranja e licor de laranja. Emoldurando o centro do doce, uma placa de sablé de chocolate. Essa placa é vazada e em formato de estrela. Na massa sablé de nibs de cacau e castanha do Pará. Na sequência, uma camada de frutas feitas com chocolate branco, né? O coração da estrela é composto por 4 camadas de massa de chocolate recheada com uma camada de brigadeiro bendito. Tô falando tudo errado, né? Vamos assim mesmo. Cacau e 2 camadas de chocolate branco la creme. Em cima das camadas, uma geleia de laranja e na decoração, uma placa rendada e arabescos feitos com chocolate bendito 65%. Para finalizar, esculturas de isomalte em formato de splash. Nessa prova, o mestre confeiteiro, tem um bônus, que quem tem o bônus é o Léo, que ele vai poder priorizar na hora de usar o micro-ondas. Então, sempre durante essa prova, quando ele precisar usar o micro-ondas, que principalmente para derreter o chocolate, ele vai ter uma prioridade. Então, ele vai poder dizer que o micro-ondas é só dele nessa hora. Para fazer essa provinha, os participantes vão ter 3 horas e meia, que é um bom tempo. Vocês sentiram que do jeito que eu contei, né, do jeito que eu expliquei como era o bolo de exemplo, já sentiu que minha energia até baixou referentes à prova. Ah, é que eu não gosto mesmo, gente, não acho interessante. Queria achar, né, porque chocolate é uma delícia. Mas é tudo tão repetitivo nessa hora. Mas tudo bem, né? Finalizando essa prova, que nesse momento também não aconteceu muita coisa. A gente só vê o Ale andando, percorrendo, não teve muita coisa importante, não aconteceu nada com micro-ondas nessa hora, então não tem nem muita coisa para falar durante essa prova técnica. Então a gente já pula para o ranking.
Então o ranking é do pior para o melhor. Em 10º lugar o Márcio, em 9º a Itelândia, em 8º João Pedro, em 7º a Emily, em 6º Renan, em 5º Leonardo, em 4º Fabiano, em 3º Camilo, em 2º Maria Laura, em 1º lugar o melhor o Lucas. Para finalizar o episódio de hoje, a gente descobre quem ganhou o avental azul e a pessoa que foi eliminada. O participante que ganhou o avental azul e que finalmente conseguiu levar uma vitória para o time feminino é a Maria Laura. Gente, finalmente é o primeiro avental que ela consegue. Em 12 episódios ela tá levando agora. É pra gente comemorar. E as mulheres também não tinham levado. Então, mais um motivo para comemorar esse avental azul. E o eliminado foi o Márcio, por razões óbvias, né, gente? O bolo dele, da prova criativa do reino, foi péssimo. Ai, Márcio, desculpa, amigo, mas foi. A gente vê que você não conseguiu entregar nada, você estava devendo. E já faz alguns episódios que dava pra ver que ele não estava tendo um desempenho bom. Então já estava meio que chegando da hora dele ou melhorar ou de não fazer mais parte dessa competição. E infelizmente chegou o momento dele. E com isso nós finalizamos o episódio número 12 da 8ª temporada de Bake Off Brasil. Gente, nem parece que já tá chegando ao final. Eu sei que eu dei uma desmotivada, principalmente nessa última prova. Mas eu amo esse reality. Acho tão divertido. Eu gosto dos preparos. Eu gosto de ver as decorações que eles fazem. Porque a gente consegue ver muito bem a criatividade deles. E esse reality show é tão bom, né? Tão bom assistir, tão delicado. Eu gosto muito. E com isso a gente encerra. Gente, um beijinho e tchau!